Primeiro eu quero agradecer ao pessoal que comentou. Essa é a continuação do livro. Peço desculpa pela demora também, é que os dias foram passando, eu acabei deixando para lá, mas ultimamente tem algumas pessoas me pedindo a continuação, então a gente vai continuar, tá bom? Espero que gostem. Só refrisando, é uma história real, que realmente aconteceu, né? Verídica. Isso aí. Por tempos, pensei que o tal anjo havia sumido. Tentava levar uma vida normal, era dona de um restaurante e também fazia algo que gostava, dava aulas em um ginásio. Mas tempos depois, aí estava ele de novo, o tal anjo. Agora ele estava mais mal do que eu já havia visto. E estava sempre perto do meu filho, e não dizia nada, porque não queria ir outra vez para o hospital. O meu casamento continuava uma mentira. Eu continuava a fumar drogas e desta vez tomava dose de comprimidos por dia. O meu marido continuava me traindo e nossa relação estava péssima. Embora tivéssemos negócios, restaurantes, bons carros, todos pensavam que eu estava bem. Mentira. Eu tinha crises nervosas, que ele, o anjo demônio, se apoderava do meu corpo. Tanto que a madrinha do meu filho me dizia quando eu estava calma: Fátima, parecia que tu tinhas o diabo no corpo. Meu marido engravidou a amante, mas antes dessa gravidez, eu sabia que ela já havia feito um aborto dele. Eu sofria bastante, mas não o deixava. Bem que eu queria, mas minha mãe me dizia: Não, filha, divórcio não. Então eu aguentava, sendo machucada, humilhada e atormentada. As drogas eram a minha companhia. Fumava mais de 20 charros, haxixe, liamba, etc., por dia, juntamente com os 12 comprimidos. Tentei me matar pela segunda vez. Mais uma vez não consegui. Desta vez, tomei uma dose grande de comprimidos com álcool. Sobrevivi. Comecei a não ligar para nada. Fingia ser feliz. O mundo pensava que eu tinha dado a volta por cima. Mentira. Mas poucos amigos começaram a ver que algo estava estranho na minha vida. Outros pensavam: Fátima é muito louca, é o máximo. Comecei a ler as palmas de suas mãos e lhe dizia que era o anjo, mas eles continuavam pensando que eu estava sob efeito das drogas. E dizia a eles: Você está fumando muito, menina. O filho da amante nasceu. Outra facada no meu peito. Que ódio eu sentia. Numa manhã de sol, estava me preparando para ir buscar o meu pai no cais de Alcântara. O anjo demônio fez com que eu visse a foto do bebê na carteira do meu marido. E o tal anjo me disse: Vai, vai e enforca-o. Enforca o teu marido. Fui ter com meu marido no quarto e tentei matá-lo. Uma discussão infernal começou. A essa altura, estava conosco em casa uma amiga, passando alguns dias. Eu morava perto da praia, então várias amigas tinham o hábito de passar uns dias lá. Essa amiga entrou no meu quarto, tirou meu filho de lá e o levou para fora, para o quintal. Eu peguei uma faca para matar o meu marido, e ela tentando me puxar para fora, para o quintal. Só sei que quem acabou banhada em sangue fui eu. Por pouco não fiquei sem a mão e paralisada. Manhã sangrenta, nem senti o corte. O safado do tal anjo estava dentro de mim. Tudo isso foi passando. Acabei fugindo do meu marido e de uma relação doentia a 3, mas era a 4, porque só eu via o anjo demônio. 5 anos vividos com amante, filho e 10 anos cheios de angústia, desilusões, amarguras, magoada e com muito ódio. Um ódio com o desejo de ver morte, sangue. Eu só tinha vontade de matar. Aí começou o percurso para o inferno. Conheci alguém que me mostrou o caminho da cocaína, mas antes de conhecê-la, experimentei LSD, ácidos, Valium, Repenol, Liamba, ópio, e dentro desta lista eu tomava uns comprimidos que me mantinham calma, só que o meu organismo tinha uma reação totalmente contrária. Assim que os tomava, eu quebrava tudo, ficava completamente agressiva.
Os médicos diziam que era impossível e inacreditável, porque os remédios eram para dormir. Mas o tal anjo me fazia ficar muito agressiva. Depois de ter me separado, dia e noite, eu só queria maquinar como os matar. Tinha tanto ódio, um ódio cego, a ponto de fazer até esquemas de como eu os haveria de matar. Cheguei a pagar alguém para fazê-lo, mas graças a Deus, essa pessoa conhecia bem o meu instinto e trouxe de volta o dinheiro, dizendo-me: Fátima, eu sei que você não quer fazer isso. Eu ainda fiquei chateada com ele, mas ainda bem que Deus não permitiu. Ele recusou-se a fazer, assim decidi eu fazê-lo. Apontei uma arma para a cabeça do meu marido. O safado do anjo demônio dizia ao meu ouvido: Mata-o, mata-o. Vai, és uma covarde. Mata-o agora. Mata-o. Durante o dia, eu parecia normal. Retomei o ensino, dava aulas, mas à noite eu parecia outra pessoa. Cheirava muito cocaína e fumava base, crack, mas em quantidades loucas por noite. Poderia gastar àquela altura 600 conto. A moeda em Portugal nessa época era o escudo, ou mais. Envolvia-me com gente muito perigosa e da alta sociedade. Naquele momento, o tal anjo-demônio era o senhor do meu corpo, alma e vida. Agora eu era uma louca disfarçada. Eu só queria que ele sumisse da minha vida. O tal anjo-demônio não deixava nenhum homem se aproximar de mim. Quando isso acontecia, ele ficava furioso. Batia, tentava me sufocar, quase me matou. Eu parecia com hematomas escuros e as pessoas diziam que eu próprio os fazia. Eu estava no abismo. Como falar com alguém sobre algo que ninguém iria acreditar? E bem que eu ia a igrejas, bruxos e cartomantes. Passei horas dentro de uma banheira coberta com um lençol branco e sangue de galinha derramado sobre a minha cabeça. Cada vez que acabava de fazer um trabalho, o safado do anjo ainda ria de mim. Eu o via e ele me dizia: Mata o teu filho. Vai, mata-o. Tentei várias vezes matar o meu filho, mas a misericórdia de Deus não permitiu. Quando me lembro destes momentos da minha vida, não consigo controlar minhas lágrimas, porque a compaixão de Deus foi grande. Vivia atormentada dia e noite. Ele puxava os meus cabelos, me empurrava, era um sofrimento calado. Qualquer homem que tentasse me namorar, ou se arranjasse um namorado, o anjo matava. Aconteciam coisas muito estranhas com eles, que me obrigavam a me separar deles mesmo. Eu andava armada com uma 9mm, pistola automática e um chicote. Era extremamente agressiva, batia nos homens com quem andava. O anjo colocou na cadeia um namorado meu, sem razão ou explicação. Outro se envolveu em um acidente fatal e morreu. Qualquer pessoa que se aproximasse de mim corria o risco de sumir. Era uma vida horrível a minha. Eu só queria cocaína, cheirava, fumava crack, mas como digo, eu era duas pessoas, duas personalidades. O mundo que me cercava desconfiava, mas eu bem que pensava que disfarçava. De dia parecia uma pessoa normal, mas não era. Fumava mais de 30 charros, haxixe e liamba por dia. Como ser normal quando estava completamente drogada? Durante o dia, tudo parecia normal para os que conviviam comigo, mas a figura do anjo-demônio se tornou a maior perseguição. Onde quer que eu estivesse, ali ele estava. Nas aulas, na rua, no carro, aonde quer que eu estivesse, ali estava ele colado em mim, sempre sussurrando ao meu ouvido. És minha. Não podes fugir de mim. Vai, te mata. A voz dele sempre dentro de mim, dentro do meu ouvido. À noite, eu saía e dançava em festas particulares para a alta sociedade, mas nenhum homem podia me tocar, porque eu, possuída pelo anjo-demônio, era muito agressiva e usava um chicote nas minhas danças. Amitafe, a possuidora da noite. Alguém que tentasse me tocar enquanto dançava corria o risco de levar uma chicotada, mas aquelas pessoas achavam o máximo. Em uma dessas minhas saídas noturnas, quando cheguei em casa na companhia do safado do anjo,
O meu tormento diário, ele me disse: Hoje serás minha, minha. Eu fiquei apavorada. Morava com o meu filho e uma empregada. Eles já dormiam. Eu estava com tanto medo porque deixei de ver o anjo, mas sentia sua presença, seu cheiro, o negro de sua roupa perto de mim. Ai, estava louca. Eu tremia toda. O anjo já tinha tentado me tocar várias vezes, porque às vezes eu sentia as mãos dele percorrendo as minhas pernas. E eu sempre gritava para ele: larga-me, deixa-me, saia daqui, tu não me tocas. E ele parava. Mas nessa noite eu sentia que ele ia fazer alguma coisa muito má, pois o meu coração batia muito depressa. E assim eu ia vivendo. Naquela noite, o anjo me paralisou na cama. As mãos dele me sufocavam o pescoço. Pensei mesmo que ele me mataria naquele momento, quando de repente senti o peso de um homem sobre o meu corpo. Uma dor que penetrava o meu corpo, o meu ventre, todo o meu corpo suado. Suas mãos me acariciavam, me machucavam. Eu não conseguia me mexer, gritar, falar, fugir. Estava sendo possuída por um homem invisível, um homem que ninguém via. Estava louca, mas aquilo estava mesmo acontecendo comigo. Foi uma penetração dolorosa e prolongada. Quando o anjo demônio safado acabou o serviço, eu estava toda molhada. Fiquei por muito tempo na cama até poder me mexer e conseguir levantar para ir ao banheiro. Quando levantei, quase voltei a cair. Aí, como falar disto? E a quem? Estava mantendo relações sexuais com uma coisa invisível. Ninguém, mas ninguém no mundo iria acreditar. No dia seguinte, quase não conseguia andar com as dores que sentia dos meus ossos. Eu era professora de ginástica e nunca havia sentido tamanhas dores nos ossos e nos músculos como naquele momento. A partir desse instante, só um pensamento me vinha à cabeça: matá-lo. Mas como se ele aparecia e desaparecia? Então comecei a pensar em me matar. O anjo demônio começou a usar o meu corpo e me dizia: És a minha mulher, és minha. E passei a ter um anjo demônio como marido invisível. É coisa de louco. Eu estava louca. O anjo jamais deixava algum homem se aproximar, e se o fizesse, acabaria mal. Foram anos de sofrimento, tortura. Ele usava e abusava do meu corpo, me violava, me estrupava. Eu sofria calada, me sentia suja, humilhada. Eu o odiava.